Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h02, 7:02. Muito bom dia. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. Hoje, 30 de setembro, ano de 2024. Muito bom dia para você que acompanha o nosso jornal a partir de agora. Vamos juntos, sempre com as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andreivne Ferreira. Moderação Marcos Brito. E estamos trabalhando no oferecimento da Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. Também trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno-verão, a melhor opção. Lamartine Locações. Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul. E ainda trabalhando no oferecimento de Terra Molhada Passeios Turísticos. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Iniciamos muito bem, já trazendo o nosso... Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Segunda-feira, 30 de setembro de 2024, está entrando no ar mais um Infonews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a Corte só deve se debruçar sobre ações ligadas à regulamentação das redes sociais após as eleições municipais. Para o pleito, segundo Barroso, as resoluções editadas pela Justiça Eleitoral darão conta de coibir eventuais excessos no ambiente eleitoral. Barroso ainda disse haver muita dificuldade de construir um consenso legislativo e ponderou que o impasse em torno do tema não é um caso exclusivo do Brasil. Deputados tentam votar o PL das fake news desde o ano passado, mas o texto está cercado por polêmicas e foi alvo de pressão por parte da população. Para driblar as resistências ao projeto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para construir um relatório de consenso, mas as discussões não avançaram. Com isso, recaiu sobre o STF a tarefa de se debruçar sobre o assunto, embora em outros termos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no nosso Infonews desta segunda-feira. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte para você nesta segunda-feira, 30 de setembro. E o protesto da torcida do Flamengo antes do jogo demorou para dar resultado em campo, viu? Isso porque o rubro-negro venceu o Atlético Paranaense por 1-0 no Maracanã pela 28ª rodada do Brasileirão. Foi no apagar das luzes, viu? O Gerson de cabeça marcou o único gol da partida aos 44 minutos do segundo tempo. A equipe carioca até ficou com a bola, mas muito previsível e sem variação das jogadas. Enquanto isso, o Furacão se fechou, mas falhou no fim. Além das cobranças do início, os torcedores se queixaram bastante ao longo do duelo. Com o resultado, o Flamengo volta ao G4 com 48 pontos na quarta colocação. Do outro lado, o Atlético permanece na 15ª posição com 31 pontos e segue em alerta com a zona de rebaixamento. Agora o rubro-negro carioca, em clima mais tranquilo, encara o Corinthians às 9h45 da noite depois de amanhã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.
Eu sou Kleber Salles e este foi o Radar Esportivo, que volta já já com mais resultados aí do domingo para você conferir, hein? Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Mar e Campo. Cerca de 15 milhões e 400 mil pessoas já foram diretamente prejudicadas por incêndios florestais desde o início deste ano. É o que aponta um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, com dados até 25 de setembro. Os prejuízos econômicos com as queimadas já somam 1 bilhão e 300 milhões de reais só em 2024. Os números mostram um aumento em comparação com o ano passado, quando 12.400 pessoas foram afetadas pelos incêndios florestais e o impacto econômico foi de 29 milhões e 100 mil reais, segundo a CNM. De acordo com o levantamento, entre o total de afetados em 2024, 1.042 pessoas tiveram que deixar as próprias casas. O número pode ser ainda maior, já que a informação sobre desalojados e desabrigados ainda não foi preenchida pela maioria dos municípios. Na última quinta-feira, 26 de setembro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que a ordem é acelerar ao máximo os processos dentro da pasta para apoio e assistência às regiões afetadas pelas queimadas, estiagem e seca extrema. Em setembro, o Ministério da Saúde liberou mais de 4 milhões de reais para os municípios da região norte, com foco na resposta à emergência em saúde pública. Segundo a Secretaria de Atenção Primária, a procura por atendimento nas unidades básicas de saúde, mas que dobrou em algumas localidades do país em função dos efeitos das mudanças climáticas. Reportagem Paloma Custódio. A Caixa paga nesta segunda-feira, 30 de setembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Com a ampliação do programa pelo governo federal, a partir deste mês, cerca de 200 mil novos estudantes do ensino médio da educação de jovens e adultos, o EJA, passam a receber o incentivo financeiro. O incentivo, no valor de R$ 200, será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Maricampo. Marcílio Dantas. Sete horas 10 minutos, 7h10, Jornal Maricampo, você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para a previsão do tempo nesta segunda-feira em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. O tempo para o dia de hoje é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. A mínima para hoje 24 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 63% e a máxima 86%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, segunda-feira, 30 de setembro, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h05 e o pôr do sol será às 17h15. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 2h47 e a seguinte pré-mar será às 15h05. A primeira baixa-mar será logo mais às 9 horas e a seguinte baixa-mar às 21h08. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 3h38. Teremos 12h09 de sol. O trânsito solar é às 11h10. Tem mais informações para você nesta manhã.
Inscrições para mais de 3.000 vagas no IFRN em cursos técnicos integrados ao ensino médio terminam nesta terça-feira, dia 1º de outubro. Inscrições custam R$ 50 e a previsão é de que aulas iniciem em 2025. Resultado final será divulgado no dia 20 de dezembro. Vagas estão sendo distribuídas por todos os 21 IFRNs do estado do Rio Grande do Norte. A divulgação dos cartões de inscrição ocorre no dia 14 de outubro e a aplicação das provas estão previstas para o dia 20 de outubro. O resultado final tem previsão para ser divulgado em 20 de dezembro. Ao todo estão sendo ofertadas 3.656 vagas, distribuídas entre os 21 campi do IFRN. Os candidatos poderão concorrer tanto pela lista geral quanto pelas listas específicas, conforme o sistema de cotas. Os campi são Apodi, Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Jucurutu, Lages, Macau, Mossoró, Natal, compreendendo Central, Centro Histórico e Zona Norte, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi. O processo seletivo será composto por 3 provas: língua portuguesa, com 20 questões de múltipla escolha, matemática, 20 questões de múltipla escolha e uma produção textual escrita. Entre os cursos oferecidos, a depender do campi, estão agropecuária, química, informática, manutenção e suporte em informática, eletrotécnica, informática para internet, têxtil, vestuário, eletromecânica, eventos, equipamentos biomédicos, jogos digitais, alimentos, eletrônica, agroecologia, meio ambiente e administração, instrumento musical, recursos pesqueiros, edificações, mecânica, controle ambiental, mineração, lazer, multimídia, design gráfico, comércio, mecatrônica, apicultura, refrigeração e climatização e logística. Casos de Covid têm crescimento e vacinação precisa continuar. Mesmo após o fim da emergência global de Covid-19, decretada pela Organização Mundial da Saúde, em maio de 2023, o vírus continua em circulação e necessita de cuidados da população. De acordo com os últimos boletins epidemiológicos publicados pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal, entre os períodos de janeiro de 2023 até junho de 2024, foram 12.748 casos suspeitos de coronavírus, sendo 3.499 confirmados. Em números mensais, as notificações positivas saíram de 13 no mês de maio para 34 em junho, isto é, um aumento de 161,53%. Jornal Maricampo, você amanhece o dia muito bem informado. E agora tem mais informações. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O iFood registrou em média 100 milhões de pedidos por mês, segundo o presidente da empresa, Diego Barreto. Durante o evento iFood Move, que aconteceu na semana passada em São Paulo, ele afirmou que a plataforma representa cerca de 0,55% do PIB nacional, que é equivalente ao da cidade de Recife, segundo pesquisa da FIPE em 2023. O iFood movimentou 110,7 bilhões de reais, gerando mais de 900 mil postos de trabalho. O app conta com cerca de 350 mil parceiros e 300 mil entregadores em 1.700.000 cidades. De 2017 a 2020, empresas que aderiram à plataforma
criaram 7% mais empregos, com destaque para pequenos negócios, que tiveram um aumento de 10,2%. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações na nossa segunda-feira aqui no InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E ontem o São Paulo derrotou o Corinthians por 3-1 no clássico lá no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do tricolor saíram com Lucas Moura, Arboleda e André Silva. O Timão descontou com Yuri Alberto. Com o placar, o tricolor chegou aos 47 pontos e ocupa a 4ª colocação. O alvinegro está no 17º lugar com 28 pontos. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Cuiabá na Arena Pantanal. Enquanto isso, o Corinthians recebe o Internacional na Neoquímica Arena. Daqui a pouco, mais esporte para você, aqui no nosso Radar Esportivo. Fique ligado! Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. A Caixa finaliza nesta segunda-feira, dia 30, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro, com a realização do crédito para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 0. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. 30 bilhões de dólares. Essa é a quantia que a Microsoft e o gigante de investimentos BlackRock estão destinando a um megafundo com o objetivo de transformar o cenário da infraestrutura de IA. Trata-se de uma iniciativa ambiciosa para enfrentar os desafios críticos de energia e infraestrutura que o desenvolvimento de inteligência artificial trará à medida que o uso se expande. O dinheiro vai principalmente para centros de dados de última geração, projetos energéticos inovadores e aprimoramento de cadeias de suprimentos. Além disso, há mais 70 bilhões disponíveis para a expansão do fundo, que serão um dos maiores veículos de investimento já vistos em Wall Street. A parceria inclui outros nomes conhecidos no universo da tecnologia e das finanças. O foco principal será investimentos nos Estados Unidos, mas há planos para uma iniciativa global. Esse fundo também responde às críticas que muitas gigantes da IA vêm recebendo sobre sustentabilidade energética. O consumo de eletricidade no setor está crescendo rapidamente e é necessário garantir o fornecimento de energia sem impactos negativos no meio ambiente. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Cruzeiro e Vasco fizeram um encontro movimentado de duas equipes que buscaram o gol adversário neste domingo no Mineirão pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Assim, no fim, prevaleceu a igualdade, 1-1. Resultado que não é bom pra ninguém, viu? A Raposa fica em oitavo com 43 pontos fora da zona de classificação para a Libertadores e o Cruz Maltino acompanha os mineiros na parte intermediária da tabela em nono com 36. Daqui a pouco a gente volta aqui, Kleber Salles trazendo sempre as últimas notícias do esporte no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h22, 7h22, Jornal Maricampo. E agora vamos trazer ele com as informações em nível nacional, repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está por aqui. Alô, Paulo, bom dia, tá tudo prontinho para mais um Jornal Brasil News? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Israel anuncia a morte do chefe do Hezbollah. Grupo extremista diz que batalha continua. As forças de Israel informaram no último sábado que o chefe do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, está morto. Segundo o porta-voz militar de língua árabe, Nasrallah morreu após o ataque israelense da última sexta-feira nos subúrbios, ao sul de Beirute, no Líbano. A morte também foi confirmada pelo grupo extremista na manhã de sábado. Ao anunciar a morte de Nasrallah, o Hezbollah prometeu continuar a batalha contra Israel. De acordo com o porta-voz militar, Nasrallah vinha aterrorizando Israel há décadas e foi um dos terroristas mais influentes do mundo. Ele acrescentou que, sob a chefia do terrorista, o Líbano se tornou uma base armada. O porta-voz informou também que outros comandantes importantes do Hezbollah estavam reunidos com Nasrallah no momento do ataque e que todos podem ter morrido. Segundo o porta-voz, o bombardeio israelense tinha como objetivo atingir Nasrallah. Um oficial do governo afirmou ainda que a missão era neutralizar a ameaça que o grupo oferece. Repórter Brasil News. ANEEL aciona a bandeira tarifária vermelha 2 para outubro. Conta de luz fica mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu na sexta-feira acionar a bandeira tarifária vermelha patamar 2 em outubro. Dessa forma, a conta de luz terá cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Isso representa aumento em relação a setembro, quando a bandeira era vermelha patamar 1. Segundo a ANEEL, a bandeira patamar 2 foi acionada por dois fatores: o risco hidrológico, quando o nível de chuvas está abaixo, e o preço de referência da energia, que tem aumentado por conta da seca. O consumo médio em uma casa brasileira, na zona urbana, é de aproximadamente 150 a 200 kWh, sem o ar-condicionado. O acionamento das bandeiras amarela ou vermelha patamar 1 e 2 pela ANEEL aponta para um cenário de geração de energia mais cara. Repórter Brasil News. STF rejeita recursos que pedem a volta da revisão da vida toda do INSS. O Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou na última sexta-feira 2 recursos que pediam a volta da revisão da vida toda. A revisão da vida toda permitia que os aposentados solicitassem um novo cálculo de seus benefícios, incluindo salários anteriores a julho de 1994, caso essa regra fosse mais vantajosa. Isso poderia resultar em um valor maior do benefício em comparação com a regra de transição estabelecida pela reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso em 1999.
Em março deste ano, o STF derrubou esse mecanismo que permitia os segurados do INSS optar pela regra mais vantajosa no cálculo de suas aposentadorias. A maioria da Corte decidiu que a aplicação do fator previdenciário é obrigatória, o que inviabilizou a revisão da vida toda, reconhecida em 2022. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E a cantora cristã Camila Campos, que batalha contra um câncer, foi homenageada pela torcida do Cruzeiro durante o jogo contra o São Paulo no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Esposa de Léo, jogador que atuou no Cruzeiro, ela recebeu aplausos de todos os torcedores e uma mensagem no telão dizendo: "Força, Camila, estamos com você". A cantora tem compartilhado sua jornada contra a doença nas redes sociais e testemunhado sua fé no poder de Deus para curar. Repórter Brasil News. E na selva peruana, diversas comunidades indígenas habitam áreas isoladas, onde a agricultura, caça e pesca são as principais fontes de sustento. O difícil acesso a essas regiões torna complexo o fornecimento de serviços essenciais e recursos necessários. Com o apoio de missionários e voluntários dos projetos Peru, os moradores locais estão compartilhando o Evangelho de Cristo com as comunidades indígenas. Um exemplo é Elias Saboia, de 65 anos, que semanalmente viaja a uma comunidade vizinha para pegar emprestado um exemplar da lição da escola sabatina, um guia trimestral para o estudo da Bíblia. Ele copia o conteúdo à mão e retorna à sua comunidade para ensinar aos demais sobre a palavra de Deus. Repórter Brasil News. E a cantora Eixila testemunhou como sua fé a ajudou depois do falecimento de seu filho Mateus, durante participação no programa Chega Mais, do SBT. Mateus faleceu em 2016, após um quadro de meningite viral aos 17 anos. Eixila contou como foi passar pelo luto enquanto confiava em Deus. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Se é tempo de chorar, você tem que chorar, porque senão ali na frente você vai ter problemas sérios. Eu fui curada no processo, contou a cantora. Repórter Brasil News. Cerca de 15 milhões e 400 mil pessoas já foram diretamente prejudicadas por incêndios florestais desde o início deste ano. É o que aponta um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, com dados até 25 de setembro. Os prejuízos econômicos com as queimadas já somam 1 bilhão e 300 milhões de reais só em 2024. Os números mostram um aumento em comparação com o ano passado, quando 12.400 pessoas foram afetadas pelos incêndios florestais e o impacto econômico foi de 29 milhões e 100 mil reais, segundo a CNM. De acordo com o levantamento, entre o total de afetados em 2024, 1.042 pessoas tiveram que deixar as próprias casas. O número pode ser ainda maior, já que a informação sobre desalojados e desabrigados ainda não foi preenchida pela maioria dos municípios. Na última quinta-feira, 26 de setembro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que a ordem é acelerar ao máximo os processos dentro da pasta para apoio e assistência às regiões afetadas pelas queimadas, estiagem e seca extrema. Em setembro, o Ministério da Saúde liberou mais de 4 milhões de reais para os municípios da região norte, com foco na resposta à emergência em saúde pública. Segundo a Secretaria de Atenção Primária, a procura por atendimento nas unidades básicas de saúde mais que dobrou em algumas localidades do país em função dos efeitos das mudanças climáticas. Repórter Brasil News. Pelo menos 349 pessoas ficaram desalojadas e 143 estão em abrigos depois que o Rio Grande do Sul voltou a ser atingido por temporais na última semana. 52 cidades e mais de 16 mil pessoas foram afetadas. Não houve registro de feridos, mortos ou desaparecidos. Os números são da Defesa Civil do Estado. O governo reforçou a importância da população se cadastrar para receber os alertas meteorológicos. As áreas mais afetadas pela chuva foram principalmente o sudoeste, sudeste e o centro do estado, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul ainda se recupera dos temporais do fim de abril e maio, que causaram 182 mortes e diversos danos em 478 cidades, cerca de 96% dos municípios gaúchos. Repórter Brasil News. O presidente Lula embarcou neste domingo com destino ao México, onde vai acompanhar a posse de Cláudia Sheinbaum como nova presidente do país na terça-feira. A viagem acontece dias após o presidente retornar dos Estados Unidos, onde participou da Assembleia Geral da ONU em Nova York.
A presidente do México é aliada do atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Ela tem 61 anos e venceu a eleição com cerca de 60% dos votos. Cláudia é a primeira mulher a comandar o país. Antes da posse, na segunda-feira, o presidente Lula participa de um fórum empresarial e terá encontros bilaterais com López Obrador, que deixa o cargo, e com a sua sucessora. Esta será a terceira visita oficial de Lula ao México como presidente. Em 2023, o comércio bilateral entre os dois países alcançou o valor de mais de 14 bilhões de dólares, o que representa uma marca histórica e um aumento de 14% em relação a 2022. Repórter Brasil News. O Brasil analisa um plano para a repatriação de brasileiros que vivem no Líbano depois da escalada dos conflitos na região. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, discutiu o assunto nesse sábado com o chanceler do Líbano, Abdallah Abu-Habib, durante encontro em Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Atualmente, 21 mil brasileiros vivem no Líbano. É a maior comunidade de brasileiros vivendo no Oriente Médio. O Itamaraty informou que a conversa entre os chanceleres abordou os ataques aéreos recentes feitos por Israel em território libanês e os impactos para a comunidade brasileira radicada no país. De acordo com a Agência Brasil, além do Líbano, o governo brasileiro também tem conversas com a Síria sobre uma possível repatriação de brasileiros. Nesse sábado, Israel confirmou que o chefe do grupo palestino Hamas, na Síria, Ahmad Muhammad Fad, foi morto durante um ataque israelense na sexta-feira. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Agora 7h32, 7h32, Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. 36% dos jovens no Rio Grande do Norte receberam D2 da vacina contra a dengue. A campanha de vacinação contra a dengue no Rio Grande do Norte ainda enfrenta resistência, com apenas 36% dos adolescentes entre 10 e 14 anos retornando para tomar a segunda dose do imunizante. Esse índice segue a tendência nacional de baixa adesão ao esquema vacinal completo. Segundo dados do Departamento do Programa Nacional de Imunizações em todo o Brasil, foram aplicadas mais de 2 milhões de primeiras doses, mas apenas 636 mil pessoas retornaram para a segunda dose. No estado, o Ministério da Saúde distribuiu 108,3 mil doses da vacina, sendo que 39,8 mil primeiras doses foram aplicadas, mas apenas 11,7 mil adolescentes retornaram para a segunda dose. O esquema vacinal exige 2 doses com um intervalo de 3 meses, mas a falta de retorno é uma realidade. Técnicas de enfermagem que atuam na Unidade Básica de Saúde do Alecrim, por exemplo, na Zona Leste de Natal, Ana Cristina e Márcia do Nascimento relatam a baixa adesão na prática. Tem mais informações, vamos saber como anda a previsão do tempo em todo o Brasil. Vamos começar pela região Nordeste. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo continua quente e seco no Nordeste nesta segunda-feira. O céu terá muitas nuvens, mas sem chuvas em grande parte da região. Chuva isolada pode atingir o litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. No extremo oeste da Bahia, poucas nuvens e névoa seca. Para outubro, o IMET prevê pouca chuva no centro-norte e queda na umidade do solo, especialmente na região do Mato Piba. As temperaturas devem ficar acima da média, com calor intenso no oeste da Bahia, Piauí e Maranhão. Nesta segunda, mínimas de 22 graus em Salvador e Maceió e 23 graus em Recife, máximas de 38 em Teresina e 30 graus em Fortaleza, São Luís, Natal, João Pessoa e Aracaju. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Ok, Marquesan, vamos para o centro-oeste. E agora, o tempo e a temperatura. O céu com muitas nuvens, mas sem chuvas, predomina na região centro-oeste nesta segunda-feira.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o tempo fica assim em regiões do Mato Grosso do Sul e Goiás. Já no Distrito Federal e em regiões goianas, como a Nordeste e a do entorno de Brasília, poucas nuvens com névoa seca. No Noroeste mato-grossense, a previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva. A previsão do IMET para o mês de outubro indica chuvas acima da média no Mato Grosso do Sul. Já para o norte de Goiás e Mato Grosso, são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica. Nesta segunda, mínimas de 18 graus em Brasília e 20 graus em Goiânia. Os termômetros podem chegar a 40 graus em Cuiabá, no Mato Grosso, e aos 38 graus em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Vamos para a região norte. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, o tempo será de muitas nuvens, com pancadas de chuva na região norte, segundo o IMET. Chuvas acima de 60 milímetros são esperadas no noroeste do Amazonas, leste do Acre e sul de Roraima. O Pará pode ter chuvas isoladas, enquanto o restante da região será sem chuvas. Chuvas ligeiramente acima da média estão previstas no sudoeste do Amazonas e Pará e norte de Rondônia. No Tocantins e outras áreas do Pará, as chuvas devem ficar próximas ou abaixo da média. Para esta segunda, mínimas de 24 graus em Belém e Rio Branco e 25 graus em Porto Velho, Macapá e Manaus. Máximas de 38 graus em Boa Vista e Palmas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Agora, 7 horas 38 minutos, 7h38, Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Deixa eu falar nesta manhã do kit da construção, gente. O kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas hidráulicas, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção. Rua dos Canindés, 1479. Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Quero falar também da Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Mas agora eu quero falar algo também muito importante para você que acompanha o nosso jornal. Você está com saudade de viajar? Então venha para a Pousada Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade, em meio à natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda, temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para a sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na Pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212 ou via Instagram.
@Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro é aqui. Vamos falar também de algo que é muito gostoso, que com certeza também é uma delícia. Vamos falar de algo que deixa muita gente de água na boca. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? Ela, Rivaneide Medeiros. Ela organiza bolos para aniversário, casamento ou mesmo eventos especiais. E precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única, que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo, por exemplo, já provamos e eu posso dizer, com propriedade, é uma delícia, gente. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa? Ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 849-9404-8163. Repito, 99404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. E vamos falar agora de lazer. E em tratando-se de lazer, gente, você está procurando passeios turísticos? Para você ou para alguém especial, indicamos a Terra Molhada Turismo, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Quer conhecer Pipa? Que tal Maracajaú? Ou incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp. Anote 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Que maravilha, é o nosso jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. E agora tem mais um Infonews. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. Um homem de 88 anos, considerado prisioneiro no corredor da morte há mais tempo no mundo, foi absolvido por um tribunal japonês após a descoberta de que as evidências usadas contra ele foram forjadas. Yuao Akamada foi condenado em 1968 por matar seu chefe, além da esposa e dos 2 filhos adolescentes do homem. Estava no corredor da morte há mais de meio século. Recentemente, Akamada foi alvo de um novo julgamento devido a suspeitas de que os investigadores poderiam ter manipulado as evidências que levaram à sua condenação por homicídio quádruplo nos anos 60. Seu caso é uma das sagas jurídicas mais conhecidas do Japão e gerou amplo interesse público. Cerca de 500 pessoas acompanharam o desfecho do julgamento na cidade de Shizuoka na manhã da última quinta-feira, 26 de setembro. Quando o veredito foi divulgado, simpatizantes de Akamada do lado de fora aplaudiram e gritaram "Banzai", uma exclamação japonesa que significa "viva". Akamada não estava presente no tribunal, pois foi dispensado de todas as audiências devido ao seu estado mental deteriorado. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Infonews, que volta a qualquer momento no seu rádio, aqui na nossa segunda-feira. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Agora falando sobre campeonato espanhol, o Atlético conseguiu um gol nos acréscimos e ficou no empate em 1-1 com o Real Madrid no Civitas Metropolitano pela 8ª rodada do campeonato espanhol. Os merengues saíram na frente com o Éder Militão, mas o colchoneiro empatou no fim com Ángel Correia. O jogo estava cercado de grande apreensão por possíveis protestos contra Vini Júnior. A torcida colchoneira, de fato, comportou-se mal. No entanto, não por insultos ao atacante. Após o gol, merengue começou a tirar objetos em campo, o que acarretou na paralisação da partida e a consequente saída dos times de campo por cerca de 20 minutos. Agora o Real soma 18 pontos na segunda colocação, a 3 do líder Barcelona, que perdeu na rodada. Já o Atlético segue na terceira posição com 16. Os merengues voltam a campo no sábado, quando receberão o Vila Real no Santiago Bernabéu às 4 da tarde pelo horário de Brasília. No mesmo horário, só que no domingo, o Atlético de Madrid visita a Real Sociedad. Daqui a pouco você confere mais uma edição aqui do nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h47, 7h47. Agora está na hora de chamar ele mais uma vez, repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está por aqui e nos traz mais notícias em nível nacional. Alô, Paulo, tudo prontinho para a segunda edição? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, fechou em alta de 1,08% e está cotado a 133.010 pontos. Segundo os economistas, o resultado foi impulsionado pelo avanço do setor de minério de ferro, que foi influenciado pela expectativa de novos estímulos para o crescimento da economia da China. Em função disso, as ações da Vale subiram 6,01% e chegaram a R$ 64,25. O maior patamar desde janeiro deste ano. Os pares também fecharam em alta. A Companhia Siderúrgica Nacional subiu 8,95%, a Uzi Minas 5,63% e a Gerdau encerrou em alta de 3,89%. O volume negociado no último fechamento foi de cerca de 27 bilhões e 200 milhões de reais. Os dados da Bolsa de Valores brasileira podem ser consultados no site da B3. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A proibição do uso de produtos à base de fenol para tratamentos de saúde ou estéticos foi prorrogada pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a decisão foi tomada por causa do fim de uma outra medida publicada em junho e que já proibia os produtos. Na época, a resolução veio depois da morte de um jovem de 27 anos em São Paulo, por complicações provocadas por um procedimento chamado peeling de fenol. Segundo a Anvisa, o caso específico do fenol continua sendo avaliado e investigado pela agência, que analisa as evidências científicas sobre o produto. Por isso, foi necessária a publicação da medida preventiva, desta vez por prazo indeterminado. A proibição passa pela fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e pelo uso de produtos à base de fenol em tratamentos de saúde em geral ou estéticos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o peeling de fenol serve para tratar o envelhecimento do rosto, quem tem rugas profundas e textura comprometida. Mas a entidade considera o procedimento invasivo e agressivo e diz que o uso em toda a face precisa de muito cuidado. Já o Conselho Federal de Medicina defende que o peeling de fenol seja feito apenas por médicos, como dermatologistas ou cirurgiões plásticos que dominem a técnica.
Além disso, o ambiente precisa estar dentro das normas sanitárias e ter estrutura para agir rapidamente e salvar vida em caso de complicação. E a Anvisa reforça que não há produto à base de fenol regularizado na agência, com indicação para procedimentos de peeling. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Na semana da reta final para as eleições municipais de 2024, quem foi convocado pela Justiça Eleitoral para atuar como mesário deve realizar o curso de capacitação até o dia 5 de outubro, véspera da eleição. Com carga horária de 10 horas, o treinamento é realizado em 2 modalidades, presencial ou à distância pelo aplicativo Mesário. De acordo com o TSE, foram convocados este ano mais de 1.900.000 mesários e mesárias no Brasil. No estado de São Paulo, são 409.000. Nas eleições, cada mesa receptora de votos é composta por 4 pessoas, sendo uma delas nomeada presidente. Quem assume essa função fica responsável por iniciar e encerrar a votação, manter a ordem na sessão, comunicar ocorrências ao juiz eleitoral. Os demais mesários ficam responsáveis por identificar os eleitores e eleitoras, organizar a fila, colher a assinatura no caderno de votação e entregar o comprovante do voto, entre outras atividades. Lembrando que quem contribui com o pleito ganha 2 dias de folga para cada dia trabalhado e outros 2 dias por dia de treinamento oficial concluído para serem utilizados no emprego público ou privado, conforme acerto com o empregador. Nas cidades que tiver segundo turno, os mesários convocados terão do dia 9 a 26 de outubro para realizarem o treinamento. O ouvinte que foi convocado para ser mesário pode tirar dúvidas baixando o aplicativo Mesário ou pelo site justiçaeleitoral.juiz.br. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. 16.000 pessoas já foram afetadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início desta semana. O panorama foi atualizado na manhã deste sábado pelo governo do estado. 349 pessoas estão desalojadas e 143 estão em abrigos. Não há registros de feridos, desaparecidos ou mortos. A Defesa Civil do Estado registra 52 dos 497 municípios afetados. Entre eles, Bagé, Arroio do Meio, Pelotas, Rio Grande e São João do Polênese. A lista completa dos municípios afetados você encontra na página do Governo do Estado, estado.rs.gov.br. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, não há avisos de alerta para o Rio Grande do Sul neste fim de semana. No final de abril e em maio, as chuvas e enchentes no estado mataram 182 pessoas e causaram diversos danos, e 96% dos municípios foram afetados. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu nesta sexta-feira novas determinações para liberar o funcionamento da rede social X no Brasil. Na decisão, o ministro do STF determinou que para que a rede social X retome suas atividades no país, é necessário pagar integralmente a multa de R$10 milhões. A multa imposta se refere ao descumprimento por 2 dias da ordem judicial de suspensão das atividades da rede social no país. Além disso, o ministro também determinou que a advogada Raquel de Oliveira Villanova, indicada como representante legal da empresa no país, pague multa de R$300 mil. No mês passado, Moraes retirou o X do ar em 30 de agosto, após a empresa fechar seu escritório do Brasil, condição obrigatória para qualquer firma funcionar no país. O milionário Elon Musk, dono da rede social, anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil, após a rede ser multada por se recusar a cumprir a determinação de retirar do ar perfis investigados pela corte pela publicação de mensagens consideradas antidemocráticas. De acordo com a decisão do STF, o X comprovou ter cumprido integralmente 2 exigências para a retomada das atividades: o bloqueio de perfis e a nomeação de um representante legal da empresa no país. Agora, falta comprovar o pagamento das multas pelo descumprimento das decisões. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A Defesa Civil de São Paulo confirmou a morte de 2 pessoas em incêndios no interior paulista.
As vítimas atingidas pelo fogo são um trabalhador de 47 anos de uma fazenda no município de Neves Paulista, no noroeste do estado, e um brigadista que combatia um incêndio em uma plantação no município de Corumbataí, a 208 quilômetros da capital. O homem da fazenda Monte Alegre, em Neves Paulista, estava sendo procurado desde a tarde de quinta-feira, quando desapareceu ao tentar conduzir o gado da propriedade para uma área segura. Já o incêndio, onde morreu o brigadista em Corumbataí, estava sendo combatido desde quarta-feira, quando já havia atingido 1.200 hectares de uma área de preservação permanente. Neste sábado, 5 municípios paulistas ainda registram incêndios. São eles: Bananal, no Vale do Paraíba, Nazaré Paulista e Ipeúna, na região de Campinas, Luiz Antônio, na região de Ribeirão Preto, e Jaú, na região de Bauru. O avanço de uma frente fria colabora com o combate, mas a Defesa Civil espera piora das condições e aumento dos níveis de alerta a partir deste domingo. Para este sábado, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas afirma que não há previsão de chuva na capital paulista. A temperatura máxima hoje deve ficar na casa dos 21 graus. Em setembro, até o momento, de acordo com o CGE, só choveu o equivalente a 23% dos 68 milímetros esperados para todo o mês. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A bandeira tarifária da energia elétrica será vermelha em outubro no patamar 2. Isso significa o mais alto nível de cobrança extra na conta de luz dos consumidores. A informação é da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Enquanto a bandeira vermelha 2 estiver em vigor, serão cobrados R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, os fatores que levaram à decisão foram a incerteza sobre a quantidade de energia produzida pelo país nas hidrelétricas. Isso por causa da baixa previsão de chuvas e do baixo volume dos reservatórios. E ainda a elevação do preço do mercado de energia elétrica em outubro. A ANEEL pede que todos usem de forma responsável a energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis para a sustentabilidade do setor elétrico. Na página da agência no YouTube, você encontra vídeos que explicam como funcionam as bandeiras tarifárias e como o consumidor pode fazer para economizar. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E agora, o tempo e a temperatura. O céu deve variar entre poucas e muitas nuvens, mas sem chuvas em áreas da região sul nesta segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, essa condição deverá predominar em Santa Catarina, no Paraná e em regiões do Rio Grande do Sul. A previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva no sudeste e sudoeste gaúcho. A previsão do INMET para o mês de outubro indica chuvas acima da média em grande parte da região sul. Quanto às temperaturas, a previsão indica valores abaixo da média no Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina e Paraná. Em áreas de maior altitude nas regiões sul, são previstas temperaturas inferiores a 17 graus. Nesta segunda, mínimas de 11 graus em Curitiba e 17 graus em Porto Alegre. Máximas de 26 em Florianópolis. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo quente e seco ainda deve permanecer em áreas da região sudeste nesta segunda-feira. De acordo com o INMET, o dia deve permanecer assim em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Já para o Espírito Santo, a previsão de chuvas isoladas. A previsão do INMET para o mês de outubro indica chuvas acima da média em São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Já para o norte mineiro, são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica. Nesta segunda, mínimas de 16 graus no Rio de Janeiro e São Paulo, máximas de 31 graus em Belo Horizonte e de 28 graus em Vitória. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Ok, Marquesan, vamos agora até Recife, Pernambuco, de lá o nosso correspondente Ricardo Pires, para sabermos a previsão do tempo por lá. Bom dia, Ricardo. Bom dia, meu amigo Marcílio Dantas, bom dia a todos da Rádio Maricampo. Uma sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, que você tenha uma sexta-feira abençoada
E que hoje seja um dia bom para todos nós, né? É verdade, é verdade. Vamos então para a previsão no dia de hoje. Bom dia a todos vocês da Rádio Maricampo. Meu amigo Marcílio, bom dia, como vai, como foi o final de semana? Tranquilo. Graças a Deus, tudo em paz, né, querido? Estamos hoje com a previsão para o dia 30 de setembro, pertinho do final do mês já, né? Uma segunda-feira abençoada, um início de semana maravilhoso para todos. A temperatura aqui em Recife está em torno de 24 graus a mínima, viu? A máxima deve chegar em torno de 26 graus aproximadamente. A umidade relativa do ar está em torno de 88%. Temos sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. E é isso, queridos. O início de semana tranquilo para todos nós. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia da graça de Deus, muita prosperidade e muita abundância para todos nós. Um grande abraço, queridos, e até amanhã. Até amanhã, Ricardo Pires. Esse é o nosso correspondente aqui na Rádio Maricampo. Na verdade, aí tivemos aí a previsão do tempo para o dia de hoje, né? E, claro, nós sempre arquivamos aqui a previsão do tempo a cada dia. E aí eu que coloquei aqui a previsão do tempo de sexta-feira. Mas essa previsão foi quentinha, tirada hoje pelo meu amigo Ricardo Pires. Valeu, Ricardo. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h02, 7h02. Final de mais um Jornal Maricampo. Estivemos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno-verão, a melhor opção. Lamartine Locações. Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul. Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. E ainda Terra Molhada, passeios turísticos. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito. Estivemos em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Gente, agora vamos trazer aquele cafezinho e na sequência teremos o nosso momento reflexivo. Está na hora do cafezinho. Que delícia! Hora do café. Aproveitando aqui, já mandando o primeiro café da manhã para os nossos amigos Rubens e Frank lá do Kit da Construção. Cafezinho também esperto para a Mônica Silva. Alcinildo Melo, José Divaldo, Ricardo Pires lá em Recife, Pernambuco, nosso amigo Ricardo Fernandes também, Damásio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Divalim, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal também, em nossa audiência. A Gorete, alô Gorete, com aquela fineza de sempre, né? O Gunter, meu amigo Guedes também, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição e Otávio, nosso amigo Fabiano, a Clara também, Marlos Silva, Josenildo Correia também, Cidinha do ABC, lá em Angico, Silas Cruz, Lula Capistrano, e turma boa. E o Marcos Brito também, capitaneando toda essa turma esperta. Então, vamos lá, vamos servir o cafezinho para todo mundo. Segundo o Guedes, esse café dá para encher balde. O Guedes é para todo mundo, rapaz. E agora vamos mexer o cafezinho. Mexer bastante, né? Para o açúcar não ficar acumulado lá embaixo, né? E agora vamos experimentar aquele delicioso café. Gente, delícia, viu? Vamos lá de novo. Olha, do jeito que tá esse cafezinho hoje, sinceramente, eu consigo tomar umas 3 xícaras. Porque hoje eu amanheci o dia com uma vontade enorme de tomar aquele café e até repetir a dose. É verdade. E é cana, né? Ai, ai. Olha, vocês não riam da minha cara. Ai, não bebo. Ai, 6 horas, não esquece.
7h03, 7h03. Aproveitando aqui e dizendo o seguinte, que hoje o café do nosso amigo Marcos Brito, imagina aí o café do nosso amigo Marcos Brito, é no capricho, viu? Porque o café do Marcos Brito todos os dias é sempre com aquele requinte, mas hoje ele mudou um pouquinho. Hoje o café do Marcos Brito vai ser com raivinha, porque ali gosta de uma raivinha, viu? 3 pacotes de raivinha. Eu perguntei por que tanta raivinha. Isso é pra não ficar com raiva. Ei, Marcos Brito. E seu Guedes está na velha tapioca, né, seu Guedes? O vinho tem tudo a ver, então não tem? Tem, sim. A gente dedica esse café também para o Rubens e o Frank. Gente, final de mais uma programação. Agradecer a Deus por mais oportunidade. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 da manhã, sempre com as informações para você ficar por dentro de tudo. Mas agora para o nosso momento reflexivo nesta manhã. E esse momento reflexivo, a gente diz o seguinte: o tempo que Deus nos deu na terra é muito finito. Acabará. Os minutos que estamos vivendo agora não voltarão. Estamos aproveitando ao máximo o tempo que Deus nos dá. Existem muitas distrações ao nosso redor, pessoas que exigem a nossa atenção, situações que não podem esperar, tarefas que devemos terminar. É bom permanecer ocupado, mas o melhor tempo gasto é aquele que dedicamos a fortalecer nosso relacionamento com Deus e a viver dentro da sua vontade. Ore a Deus para usar cada minuto do seu tempo com sabedoria, em seu serviço e para a sua glória. A todos um bom dia maravilhoso, uma semana proveitosa. Fiquem na paz de Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente. Bom dia, Maria.